Esse aqui é o vídeo de apresentação do segundo trabalho de robótica que foi feito por mim, Ivan, e também pelo Caio. Eu vou começar falando para vocês do algoritmo de planejamento de caminhos, o Roadmap, e o Caio vai falar do de campos potenciais. Para começar, o Roadmap ele é um algoritmo que segue aquela estratégia deliberativa, então ele tem um foco maior no planejamento. E o planejamento dele consiste na construção de um mapa, que é um grafo, no qual os nós do grafo representam espaços que a gente dá conta de se locomover, ou o robô dá conta de se locomover no nosso mundo, ou no nosso mapa aqui em questão. No caso, a técnica que a gente utilizou foi a de grid, que a gente pega o ambiente e vai quebrar eles em várias células, e é importante ressaltar que essas células elas são binárias, então se tiver qualquer parte de obstáculo dentro dessa célula, ela é considerada como ocupada, e a gente vai pegar todas as células que são livres, e a partir dessas células livres a gente constrói um grafo, e aí nesse grafo a gente dá conta de pegar os pontos que a gente quer, por exemplo, um ponto de início e um ponto de fim, determinar um caminho, e aí passar esse caminho para um controlador do nosso robô, e o robô vai chegar e conseguir percorrer ele de um ponto ao outro, utilizando essa discretização que a gente fez do ambiente, essa aproximação no caso. Aqui a gente vai mostrar dois exemplos. Primeiro a gente vai pegar nosso mapa, que é esse labirinto aqui. A gente também vai tentar dois tamanhos de células diferentes. Vocês podem ver que aqui tiveram caminhos que ficaram obstruídos usando o tamanho 2. Já no tamanho 1 não teve nenhuma obstrução, então a gente vai usar ele. E aí a gente vai gerar o nosso grafo em cima dessas células livres aqui, que é justamente esse grafo. E agora também a gente vai encontrar um caminho. No caso a gente escolheu dois pontos aqui. E é importante ressaltar que a gente pegou dois pontos no grafo aqui em cima, mas a gente está fazendo a conversão para o mundo lá na nossa cena do Coppelia, para que tudo funcione corretamente quando a gente passar para posicionar o robô e quando a gente passar o nosso caminho convertido para o controlador também. Então aqui a gente tem, né, o nosso ponto de início e o nosso ponto de fim. E agora a gente vai rodar no Coppelia para ver se isso daqui está funcionando mesmo. Eu vou só dar uma acelerada aqui na simulação. E aí vocês podem ver que o robô está se saindo muito bem e ele está percorrendo aquele caminho bem parecido com o caminho que a gente encontrou naquele gráfico que a gente gerou em cima das nossas células livres. Ele passa bem do lado da parede mesmo, mas isso é ok. E vocês podem ver que o caminho está sendo exatamente o mesmo. Só um segundo, vamos esperar ele chegar aqui em cima para a gente ir para o nosso segundo exemplo. E pronto, vocês podem ver que o robô conseguiu chegar no ponto que a gente queria. Beleza? Agora a gente vai usar um mapa mais aberto, que é esse daqui. Novamente a gente vai carregar o mapa, também tentar com dois tamanhos de grid, mas a gente vai utilizar o tamanho 1, porque é o que não teve obstrução de caminho. Vocês podem ver que aqui tem. Depois a gente vai gerar o grafo em cima dessas células livres que a gente encontrou ali com tamanho 1. De novo a gente escolheu dois pontos e vamos tentar achar o caminho dele naquele grafo. E a gente encontrou o ponto inicial, o ponto final aqui. E aí vamos ver se lá no Coppelia o robô vai se comportar da mesma forma. De novo eu vou acelerar aqui. E vocês podem ver que está da mesma forma que a simulação anterior, se comportando corretamente. Eu digo, seguindo o caminho que a gente encontrou no grafo. Só ressaltando que aqui está com um espaço maior do que se a gente olhar no grafo lá, em relação à parede, porque o mapa que a gente subiu ali para o nosso algoritmo, ele está com as paredes dilatadas, igual foi sugerido por monitor, para evitar de ter qualquer comportamento errado por parte do robô. E do Roadmap é isso, ele é um algoritmo que funciona muito bem, mas o agravante dele é essa questão de definir qual que é o tamanho da célula, porque vocês viram que dependendo do tamanho a gente perde alguns caminhos que o robô consegue passar na verdade. E para solucionar isso existem algumas soluções, como por exemplo fazer células de tamanho diferentes. Agora o Caio vai mostrar para vocês o algoritmo de campos potenciais. Bom dia, gente, meu nome é Caio Teles, eu vou falar sobre o algoritmo de campos potenciais. Esse algoritmo ele tem influência da física, ele consiste em gerar um vetor de atração em todo o mapa em direção ao objetivo. Vocês podem ver nessa imagem, o objetivo é a bolinha verde. Quanto mais longe do objetivo, maior a força de atração, e quanto mais perto do objetivo, menor essa força de atração. Com os obstáculos acontece exatamente o contrário. Quanto mais perto do obstáculo, maior a força de repulsão, e quanto mais longe do obstáculo, menor a força de repulsão. O algoritmo consiste em somar essas duas forças e criar um campo de potenciais que auxilie o robô a se mover pelo mapa, desviando dos objetos e chegando no objetivo. Esse é um mapa que eu criei para auxiliar nos testes.
O nosso robô, ele não enxerga todos os obstáculos do mapa, ele só enxerga os que o laser consegue captar. Então ele é reativo, enquanto ele vai andando, ele vai percebendo o mapa e se adaptando. Como ele é um robô diferencial, foi implementado um controlador. O controlador escolhido foi o DeLuca Ioriolo, e ele não garante a orientação do robô na posição final. Basicamente ele pega essa força de repulsão e ele transforma em velocidades lineares e angulares para você passar para o seu robô. Enquanto a gente fazia o algoritmo, a gente escolheu várias variáveis que garantiam o melhor funcionamento dele nos casos de teste nossos. Duas variáveis que eu acho importante destacar são coeficientes que multiplicam a velocidade angular e a velocidade linear do robô no controlador, que é o KT e o KR. Se eu aumentar a velocidade linear, o coeficiente da velocidade linear, você pode perceber que o robô ele se movimenta mais rápido. Ele não só se movimenta mais rápido, como o caminho que ele traçou para poder chegar da posição inicial para o objetivo muda. E a mesma coisa aconteceria se eu mexesse no coeficiente de velocidade angular. Ele se movimentaria mais rápido na hora de virar, então ele faria viradas mais bruscas. Então é importante analisar caso a caso para você definir os melhores valores para essas variáveis de acordo com o caso de teste e o caso que você está rodando. É importante destacar que esse algoritmo ele não é completo, então nem sempre quando existe um caminho o algoritmo vai encontrar. Esse é um mapa que já foi apresentado. Nesse caso, o nosso robô está aqui e eu selecionei que ele deveria chegar no meio desse L aqui, que no caso exigiria que o robô desse uma volta. Ele teria que passar por aqui e voltar em direção ao objetivo, mas ele não consegue fazer porque ele fica preso em um mínimo local, porque a força de atração e a força de repulsão do obstáculo se cancelam, e fazendo com que a força resultante no robô seja zero, então ele fica parado, ele não se mexe. Então, para casos em que exige um caminho mais complexo, esse algoritmo não funciona bem.